Bem-vindos ao mundo onde a realidade se encontra com a fantasia, onde os sonhos são bem mais do que meras ilusões. Prepare-se para embarcar nessa jornada além dos sonhos. Olá, sonhadores. Meu nome é Ney Ramos e sejam todos bem-vindos ao canal Além dos Sonhos. E no vídeo de hoje eu inicio fazendo uma pergunta para vocês. Será que realmente Deus existe? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria pedir para vocês, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para quem gosta desse tipo de assunto, ok? Não custa nada para vocês e é muito importante para mim. Então vamos lá para mais um vídeo no canal de hoje. Sonhadores, uma vez eu já tive esse processo em minha vida. Eu já me perguntei, será que realmente Deus existe? E por incrível que pareça, um tempo depois eu obtive resposta. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não estou pregando, eu não estou querendo convencer ninguém, sabe? Eu quero simplesmente deixar um relato que aconteceu comigo. Eu tinha exatamente uns 15 para 16 anos e eu fazia parte de um grupo jovem, porque eu sempre fui um meio religioso, mas não porque a minha família era religiosa, e sim a minha mãe. Minha mãe era muito religiosa, só que meio que minha família não acompanhou isso. Então ela meio que me ingressou dentro dessa vida religiosa. Apesar de eu ser muito religioso, ou era muito religioso, eu era também bastante cético. Eu duvidava de muitas coisas, sabe, que acontecia. Então eu passei por esse processo de me perguntar, será que realmente Deus existe? E no meio desse processo teve uma reunião que se chama Retiro. Pessoas que já participou sabem o que é o retiro. É mais ou menos o que? Você fica 3 dias numa fazenda ou numa chácara e ali só orando, falando sobre Deus e ouvindo pregações, se conectando com Deus. Você fica esses 3 dias lá tendo essa conexão com Deus. Eu já tinha participado de várias e várias reuniões parecidas com essa. Só que essa vez foi diferente. Eu já estava lá há 2 dias nessa reunião e nada tinha acontecido. Justamente por eu já fazer parte desse meio religioso, então eu via muitas coisas que já não me transformava tanto, porque eu já conhecia, né, sobre a palavra. Então, aquilo foi passando, passou o primeiro dia nada, eu não tive conexão nenhuma, o segundo dia também nada, não tive nenhuma conexão, e no terceiro dia, teve um pregador, que estavam pregando lá, e a gente estava numa sala, ele pregando, falando sobre Deus, e teve um exato momento que ele falou o seguinte: agora, todos vocês vão lá para fora, vão encontrar um local isolado, um local mais reservado para você e Deus. Vai conversar com Deus. O quê? Não sei, vai conversar com ele, vai falar sobre sua vida, vai falar alguma coisa, porque Deus vai te responder. E eu, tudo bem, fui, procurei um local meio isolado, e por sinal foi atrás daquela sala, tinha uns tijolos empilhados, eu sentei em cima desse tijolo, eu lembro que eu sentei ali e falei, já que eu tô aqui, vamos fazer isso, né? Então abaixei minha cabeça ali e comecei a falar com Deus, igual eu estou falando com vocês aqui. Eu lembro que nesse tempo eu falei sobre a minha vida, e eu estava precisando muito de algo, e acabei pedindo para Deus isso que eu estava precisando. Assim, mas assim, sem nenhuma vontade, não é nem vontade, sem nenhuma fé que isso iria acontecer realmente. Né? Pedi para Deus isso e, e pedi uma comprovação. Falei, Deus, se o Senhor está realmente ouvindo o que eu estou falando, me prove que você está ouvindo. Sonhadores, quando eu levantei a cabeça, tinha uma cruz de madeira, mais ou menos de uns 2 metros, na minha frente. E estava uma distância assim de uns 5 metros de mim, sabe? E mim para essa cruz estava uns 5 metros. E ela era uns 2 metros assim de cruz e muito grande. E eu juro, porque é mais sagrado. Quando eu cheguei naquele local,
não tinha visto essa cruz ali. E assim, foi algo tão assim sutil que, lógico, eu duvidei realmente se era algo de Deus, se era Deus comprovando que ele estava ouvindo minha oração. Foi algo muito sutil que eu falei, eu me perguntei, ué, essa cruz ela não estava aqui quando eu cheguei. E para quem me conhece, eu sou um cara muito observador. Então eu não vi essa cruz ali. E eu meio que foi uma assinatura, né, de Deus falando que tinha ouvido a minha oração. Só que eu, como cético que eu sou, falei, coincidência, cara. Não existe isso. É muita coincidência para ser verdade, né? Então eu falei, tudo bem. Aconteceu o que aconteceu. E lembra que eu fiz aquele pedido, né? Assim que eu levantei a cabeça, tinha aquela cruz e eu fiz aquele pedido. Tudo bem, passou. Aí, no finalzinho da tarde, teve mais uma pregação de um outro pregador. A gente já estava numa cachoeira. Cara, muito bom fazer isso. Quem nunca participou desse tipo de reunião, eu aconselho, por favor, vai, que a experiência é muito boa. Aí, cheguei nesse momento, sonhadores, o pregador lá, né, fazendo a pregação dele, e eu lá, ouvindo tudo aquilo, tudo, e não, Deus não tinha me tocado em nenhum momento, a não ser aquela assinatura que ele deu com aquela cruz. Ele não tinha me tocado em nenhum momento, e o cara pregando lá, e falou, fecha os olhos, para você se conectar com Deus, e foi falando, e tudo, tudo, e eu comecei a orar, sincero ali, com Deus. Nessa oração que eu tive com Deus ali, esse pregador, ele veio e colocou a mão no meu ombro. Aí ele falou assim, jovem, Deus manda te dizer que você é a ponte da sua família para o céu. Aí eu, cético mais uma vez, tá bom, fiz isso, né? Tá, entendi. Ele, não, Deus acaba de dizer para você que para ele provar que ele é Deus, ele vai levantar. Eu chego e me arrepio, sonhadores, porque isso foi muito forte. A gente sabe que são coisas que Deus fala pra gente realmente quando essa coisa acontece. Então, assim, eu ouvi isso lá atrás e depois de muito tempo que veio a comprovação para mim. Então ele falou de novo: você não entendeu? Deus manda te dizer que para ele provar que ele é Deus, ele vai levantar outra pessoa da sua família. Aí que eu fiquei mais cético ainda quando ele disse isso, porque a minha família não tinha ninguém religioso, não tinha, apenas eu ia para a igreja. Assim, eu não sei o íntimo de cada irmão meu, mas assim, sobre religiosidade, na minha família não tinha, era apenas eu. Então, assim, eu comecei a ligar o ponto que ele tinha falado, da questão que eu era a ponte da minha família para o céu. Eu sabia que só eu estava ali naquela batalha espiritual pelaquela família, e eu não vou nem entrar no assunto em questão sobre a minha família, porque quem sabe fica para um próximo vídeo. E quando ele disse isso para mim, que levantaria outra pessoa dentro da minha família, eu falei, é muito difícil, porque não tem ninguém religioso ali, que vai levantar quem? E tal. E acabei esquecendo isso, passou-se o tempo. E depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, o pior, vamos se dizer assim, o irmão mais difícil que eu tinha, ele se converteu. Assim, ele se converteu de uma forma tão incrível que cabe um vídeo aqui falar sobre essa conversão dele. Cabe um vídeo aqui falar sobre isso, mas primeiro eu vou pedir autorização dele para falar. Mas assim, sabe, ele levantou esse meu irmão que era o menos provável da família de se converter. E quando ele se converteu, eu lembrei do que Deus tinha me falado há vários anos lá atrás, que ele ia levantar alguém da minha família para ele provar para mim que ele era Deus. Então ele usou o pior irmão, o pior assim, o mais difícil irmão, entre todos os irmãos que eu tinha, para provar para mim que ele era Deus.
E ele, em momento nenhum, fez com que eu esquecesse o que ele tinha falado para mim lá atrás. Porque quando eu vi meu irmão convertido, eu lembrei dessa profecia que Deus me falou lá atrás. E foi algo assim que eu tive a certeza absoluta que Deus existe. Eu tive a absoluta certeza que Deus existe. E depois desse dia eu comecei a ter uma intimidade com Deus muito grande. Porque orar é fácil, sonhadores. Orar é muito fácil você simplesmente orar, falar coisas bonitas, pregar aquelas coisas maravilhosas. Só que o íntimo só Deus sabe. E eu um dia tive intimidade com Deus. E quem já foi íntimo de Deus não perde essa conexão, embora você esteja totalmente perdido. Tem alguma coisa lá no fundo que fica te incomodando. Quando você faz uma coisa errada, tem alguma coisa lá no fundo que te incomoda, não te deixa em paz em momento nenhum. Você está fazendo a coisa errada, mas aquilo está te incomodando. Tem uma hora que aquilo é como se fosse uma goteira. Ela vai pingando, 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 pingando. Uma hora você surta e fala, cara, eu tenho que mudar. Então, Deus é como se fosse uma goteira ali. Você fazendo as coisas erradas e ele tá ali, ó, não faz isso, não faz isso. Isso não é legal para você. Isso não faz parte da sua índole. Então, o nome disso é Deus usando a sua consciência para falar isso para você. Eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto agora, no vídeo, sobre isso, falar sobre Deus para vocês. Eu não sei por que eu entrei nesse assunto agora. E eu não vou cortar isso do vídeo, né? Porque eu estava falando justamente da questão do que Deus tinha falado para mim ali. Eu não vou cortar isso aqui do vídeo. Eu vou deixar ali exatamente assim. De repente é para alguém, eu não sei. Então eu vou deixar esse vídeo aqui inteiro para vocês. Tá ok? Eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para alguém que gosta muito desse conteúdo, ok? Obrigado e fiquem com Deus.